Boa tarde a todos. Eu fui convidado para falar sobre esse tema pós-humanismo, que é um conceito bastante vem sendo utilizado para definir um pouco o que acontece no mundo atualmente. E isso não é só um fenômeno ocidental, é um fenômeno que compromete muitas sociedades. É um distanciamento muito grande do ser humano, dele próprio, um abandono significativo da percepção da eternidade ou do sentido das coisas, né? As vidas, como isso começa ou como isso tem seu início é matéria de discussão até hoje, se discute muito por aí. Ali, rios de tinta sendo gastos sobre esse tema, porque nós estamos totalmente afundados nessa sociedade que é uma sociedade desumanizadora, profundamente desumanizadora. Isso é uma tragédia da nossa condição e não quer dizer que isso não tenha existido antes, porque os seres humanos estão sempre diante do seu colapso iminente e da sua crise interna contínua. Mas, de fato, é que nos últimos séculos isso adquiriu certas conotações, certas dinâmicas particulares que colocam desafios imensos ao ser humano na sua realização como ser, né, e humano, como homem. As origens disso neste mundo que nós conhecemos, porque vocês vejam, nós vivemos uma sociedade, pelo menos desde finais do século XVIII, as sociedades que emergiram daquilo que se chama normalmente de revoluções atlânticas, Revolução Americana, Revolução Francesa, e que contaminou o mundo inteiro, inclusive as sociedades orientais, são sociedades onde o papel do Estado é gerar e administrar, zelar e administrar os direitos apenas. Ele não tem nenhum tipo de preocupação de natureza espiritual ou de natureza existencial, subjetiva, né? Como antigamente os reis se preocupavam com a salvação das almas das pessoas. E essa entrega do homem a si próprio, sem nenhum tipo de amparo, nenhum tipo de cuidado, gerou uma série de fenômenos que se ampliaram e se amplificaram ao longo do tempo. Há uma tendência muito forte, e isso o pensamento iluminista, por excelência, ele é próprio nisso, de se abandonar a crença na eternidade, se abandonar a crença em Deus. Isso é uma coisa muito importante, né, no desenvolvimento da ciência, e você raramente vai ter, e no lugar que você vai estudar, na universidade, se parte do princípio de que as coisas elas começam a partir de uma vontade divina ou de um ato divino. Essa questão em si, não trabalhar isso ou não causou ao desenvolvimento da ciência nos últimos 200 anos um prejuízo, porque na verdade liberou as especulações diversas que foram feitas e as experiências para atravessar qualquer tipo de limite que pudesse ser colocado por princípios morais ou éticos, transcendentais ou valores que existissem além desse mundo. Mas criou uma situação muito particular no que diz respeito à relação que as pessoas têm com o conhecimento e, consequentemente, também com as suas vidas. A ideia de que o mundo, como ele é criado hoje, ele vem do vazio, né, que ele surge dele mesmo, que é uma ideia que todos que estudam ciência partem basicamente desse princípio. Nós tratamos de leis de movimento, por exemplo, ou de movimentos internos, químicos e fisiológicos que determinam alguma coisa. E de onde vêm essas coisas? Qual é o primeiro movimento disso? De onde essas coisas todas se organizaram? Em geral, se entende que isso veio do vazio. Isso não veio
propriamente, você pode pensar isso sem considerar algo anterior. Isso aí tem muito a ver com pensamento, um determinado tipo de pensamento grego, filosófico, que Lucrécio tornou, a obra de Lucrécio tornou conhecida no mundo ocidental e nas universidades a partir do século XV e XVI. É a ideia de que o universo surgiu dele mesmo, através de uma conjugação de átomos. Esses átomos foram se organizando. Mas se você vê assim, mas o que existe além disso? Não, existe o vazio. Existe o vazio. Tudo que vai sendo construído, tudo que vai sendo organizado em termos de universo, em termos de construção, estrelas, planetas, galáxias, tudo isso organizou-se a partir de si próprio, da fusão, da articulação de átomos. Esse tipo de ideia é uma ideia central, uma ideia muito forte, e ela colocou o pensamento humano diante do vazio. Essa coisa do vazio é chave para a gente poder entender muita coisa, porque que afeta e perturba a consciência contemporânea. Aqui nós temos aqui a foto, esse quadro interessante do Ivan Illich, mas poderia se colocar aqui uma foto de um outro pensador, de um pensador importante alemão, que é uma foto muito parecida com essa, um quadro muito parecido com esse, que é de Friedrich Nietzsche, quando estava internado num hospício na Alemanha. Ele está ao quadro, inclusive, é muito parecido com esse. Ele está visivelmente perturbado, com uma profunda perturbação mental e também no meio de uns lençóis. E é um quadro que expressa um pouco, o do Nietzsche especialmente, um pouco da perplexidade com que o pensamento ocidental passou a entender o lugar do homem no mundo. E isso tem efeitos gerais. Nietzsche é muito importante porque Nietzsche ele é o primeiro filósofo a dizer com toda clareza que, depois de analisar todo o pensamento iluminista, de toda a crítica que se faz à ideia de uma substância existente nas coisas, ou substâncias, de toda a crítica existente à ideia de Deus, Nietzsche formula a frase célebre, Deus está morto, porque ele não conseguia ver em tudo que ele estudava, ou em tudo que ele vivia dentro daquela sociedade dele, a presença de algo maior do que as coisas materiais. Ele foi o primeiro a dizer que isso o levava fatalmente a acreditar e ter a convicção de que o ser humano ele repousava em cima do vazio, realmente, em cima do nada. E isso o fez criticar de uma forma muito intensa, de uma maneira muito própria dele, o fez criticar todas aquelas narrativas, como se diz, todas aquelas argumentações que diziam que o ser humano podia encontrar neste mundo algum sentido. Não, ele disse, não há um sentido nesse mundo, porque o que nós vemos nesse mundo, como já foi dito aqui, o Renato falou muito bem, é apenas desagregação e morte. Tudo que nós fazemos, tudo que nós sentimos é desagregação e morte. Morte, morte contínua. Morte, morte, o tempo inteiro morte. Em todo tempo é mudança, todo tempo. Os médicos, então, sabem disso muito bem, porque os médicos lidam com isso permanentemente, mas todos nós lidamos com isso, porque quando se fala de morte, no sentido mais amplo, está falando de tudo aquilo que muda, que rompe, tudo aquilo que se desagrega, os nossos projetos, as nossas coisas. Então, dizem, olha, por exemplo, os socialistas, os comunistas, o Nietzsche, os nacionalistas, nada disso, na verdade, existe. Nada disso é real, porque nada que você constrói nesse mundo funciona. É claro que ele também não acredita, acima de tudo, que exista algo além deste mundo. Ele também não vê. Então, não existe Deus, então não existem valores. Não existe nada, na verdade. Então, o que é que dizia o Nietzsche? O Nietzsche vai dizer assim, o que existe é a minha vontade de poder, a minha vontade de realizar. Eu realizo algo, esse algo se dissolve e eu recomeço novamente. A vida é um eterno retorno. É a tese do eterno retorno. Essa tese do eterno retorno é muito cara a Freud, claro, vocês sabem, Freud acreditava muito nisso. E a psicanálise tem muito de eterno retorno, continuamente. Você retorna as coisas continuamente. Não há uma saída para isso, porque isso espelha a realidade do mundo, que é de transitoriedade e recomeço. Transitoriedade e recomeço. Morte e recomeço.
Você nunca sai, na verdade, do eterno retorno. Tem o Freud escreveu um texto muito interessante sobre isso, onde ele estava, inclusive, com aquele Rainer Maria Rilke, aquele poeta, nos Alpes, e o poeta falou para ele assim: você veja só que coisa linda, o que me impressiona, diz ele, é que toda essa paisagem maravilhosa ela vai desaparecer e nós nunca mais a veremos, isso tudo é transitório, porque eu vou morrer e eu não vou mais poder ver isso. Aí o Freud contra-argumenta, dizendo o seguinte, que não é bem assim. Ele retoma um pouco Platão, lá atrás, quando Platão dizia que o tempo é uma imitação da eternidade. Quer dizer, o ciclo, dia e noite, o ciclo dos planetas, como eles vêm e vão, vêm e vão, vêm e vão, vêm e vão, isso imita a eternidade. Nessa continuidade, né? Essa permanente retorno. O Freud vai dizer que isso, eu morrer e renascer, o contínuo, das contínuas gerações apreciando a beleza dos Alpes, ele diverge um pouco de Platão e vai dizer que isso não é uma imagem da eternidade, isso é a própria eternidade. Então ele, de alguma forma, coincide um pouco com a perspectiva do Nietzsche de que, bom, é o eterno retorno, tudo isso retorna, retorna, retorna permanente. Estamos presos nesse mundo, continuamente presos. O Nietzsche, ele não se sabe se ele teve esse colapso mental por conta do pensamento dele, ou porque a vida dele é que explica o pensamento dele de alguma forma, mas ele tem uma visão muito realista das coisas, e o que ele diz é que todo aquele pensamento que via no mundo um sentido, nele, no mundo, apenas no mundo, ia levar a humanidade à tragédia, e realmente leva, né? O século XX é o século da tragédia, dos grandes projetos, que são todos centrados no mundo, nazismo, socialismo, comunismo, né? Todos eles levam o ser humano à destruição, porque eles não têm substância concreta, né? Eles são baseados na transitoriedade do mundo, mas pretendem construir sistemas eternos no mundo. Então, isso aí acaba não dando certo. E nós vivemos no pós-Segunda Guerra Mundial, isso que também se chama eventualmente de pós-modernidade, que é o triunfo, de certa forma, dessa perspectiva desalentada, nietzschiana, fruto do desenvolvimento do pensamento iluminista anterior, relativo à descrença na eternidade ou na descrença nisso que Martin Heidegger diz que é um sentido que existe além na origem, porque o Heidegger escreveu muitos textos sobre Nietzsche, e num deles ele comenta o seguinte: como é que Nietzsche chegou a ter a tese do eterno retorno? Porque a gente só não pode acreditar no eterno retorno contínuo das coisas se a gente admite que antes das coisas começarem, existe uma origem, um sentido, que atravessa o tempo e que termina em algum lugar depois do tempo. Se você acredita nisso, para você não há propriamente eterno retorno, as coisas podem até retornar, mas o teu objetivo vai ser sempre estar conectado com esse sentido maior que está além do eterno retorno. Essa é uma coisa, quer dizer, algum sentido que está além do nascimento e da morte. Um sentido que te liberta do eterno retorno, que te liberta do eterno retornar das coisas. Então, o Heidegger, ele fala sobre essa questão e diz mais, ele diz uma outra coisa curiosa, não seria o tempo. Ele diz o seguinte, que a morte no nosso mundo, a percepção da morte, que quando a pessoa, neste tipo de sociedade que nós vivemos, quando a pessoa vive e entende a morte como ela é, ou seja, um fim definitivo de qualquer coisa, ela se dá conta da total inviabilidade da própria existência. Ou seja, se a morte é o fim de tudo, diz Heidegger, e ele acredita que é, né, que não há nada mais, o que é de fato a existência? Né? Aí ele vai dizer, não, eu não estou sendo pessimista, diz Heidegger, eu só estou dizendo que nós temos que ressignificar a existência permanentemente em função da morte.
o eterno retorno, ou a vida dos prazeres. O pós-Segunda Guerra Mundial, nós vemos o triunfo desse tipo de pensamento, e não é à toa que Heidegger é um dos grandes filósofos do pós-guerra, e a sua importância é imensa. E todos aqueles pós-nietzschianos e continuadores, eles passaram a ser muito importantes nisso que se chama, então, está falando de pensamento pós-moderno. Deleuze, Foucault, Derrida, esses pensadores que trabalharam muito com a tese de que não existe um sentido maior das coisas e não existe também um sentido maior no mundo. As coisas, elas são apenas um eterno retorno de expectativas. E você constrói essas expectativas em função de necessidades do mundo. Às vezes a gente está em sala de aula e eu recordo aos alunos que Foucault, Michel Foucault, quando estava no final da vida, ele foi contaminado com o vírus da AIDS. Vocês sabem essa história? Ele morreu de AIDS, Foucault. E ele, mesmo sabendo disso, ele continuava com as mesmas práticas que ele tinha da vida dele, as práticas sexuais dele anteriores. E alguém o questionou sobre isso, né? E ele falou assim, não, eu não vejo que a morte em si seja um problema, já que a morte faz parte da minha condição. Aí um aluno se virou, poxa, mas que absurdo. Como é que ele fazia uma coisa dessas, né? Ele falou, não, absurdo para você, mas não para ele, porque ele não tinha nenhum tipo, ele não acreditava que existissem valores, transvalores, valores que transcendessem o mundo e que pudessem explicar a vida dele. Então, ele era realmente o elemento da pós-modernidade. A preocupação dele com o outro estava muito ligada ao lugar que o outro tinha na sua satisfação pessoal. E ele acreditava que a recíproca também era verdadeira, mas a satisfação social, a satisfação no mundo, a satisfação pessoal, é uma satisfação que, neste mundo dele, implicava, inclusive, se submeter à morte. Porque fazia parte, a morte é a base da questão da existência. Então, essa perspectiva tornou o ser humano, eu falo ocidental, mas isso, vocês sabem, contaminou muitas sociedades também, porque empiricamente, e porque isso não é um fenômeno novo em si, é novo a forma como isso se reveste assim no mundo que a gente vive, a base teórica, mas sempre, de alguma forma, o ser humano, quando vive empiricamente o mundo, ele tende a não ver ou a não perceber que os eventos sejam mais do que aquelas coisas que ele está vivendo ali no cotidiano, né? Que exista algo mais do que aquilo. A percepção empírica de que você tem que viver o mundo, se alimentar dele, ter prazer dele, sempre estabeleceu algum tipo de parâmetro suficiente para diversas formas de vida hedonista. Isso não é em si uma novidade, né? A novidade, assim, é a ampliação disso e como isso se tornou uma espécie de doutrina oficial de comportamento nas sociedades ocidentais. O custo disso, e a gente pode observar, é muito grande, porque é imenso, na verdade. Há um outro sociólogo, talvez vocês tenham ouvido falar, que se chama Ivan Illich também, que ele medicou, ele era psiquiatra, se me parece, e trabalhou na República Dominicana, ou na Costa Rica, há muito tempo. Ele dizia que o grande problema desse tipo de sociedade que a gente vive, onde a convivência com o vazio ela é contínua, porque você parte do princípio de que o universo ele repousa no vazio e, consequentemente, eu, como pessoa, repouso também em cima do vazio e do nada, é que todo o sofrimento da vida, o seu sentido é imediato, ele é desprovido de qualquer conexão com qualquer movimento maior que exista no universo. Então, diz Ivan Illich o seguinte, essa sociedade ela só pode sobreviver, ela só pode existir, se for fornecido às pessoas doses cada vez maiores de anestésicos. Por isso ele chamava a nossa sociedade uma civilização anestésica, basicamente. Quer dizer, ninguém pode sobreviver numa sociedade como essa, ele dizia assim, sem contínua anestesia.
contínua e crescente anestesia. E vocês observam claramente quando se fala assim, o tráfico de drogas. O tráfico de drogas, a face visível dele, são os cartéis, tudo isso que a gente vê hoje, ela tem uma outra face, que é a necessidade muito interna de todas as pessoas que estão envolvidas com isso, de se anestesiarem continuamente. Né? É por isso que tem essa indústria toda, essa estrutura gigantesca. Porque quando eu vejo assim uma coisa como o que aconteceu há 2 dias atrás, eu também fico pensando, mas nossa, é muita gente consumindo droga para que toda essa estrutura funcione e se estruture. Né? Agora, você vai dizer assim, isso sempre existiu, as pessoas sempre sentiram vazio e sempre sentiram necessidade de se... Claro que sim, de se anestesiar diante do vazio. Isso sempre existiu. Mas eu tenho a impressão, estudando a história, que nunca esse vazio teve a dimensão e a profundidade que tem hoje. É muito profundo, é muito vasto, é uma coisa gigantesca. Esse vazio é imenso. E sem anestesia é muito difícil você se relacionar com o vazio sem entender, como diria o nosso amigo Heidegger, que simplesmente a vida não tem o menor sentido. Se você não tem dentro dela algum tipo de sentido, e se você não consegue ver, e se tudo é baseado no nada, por que realmente eu devo continuar? Né? Qual a razão disso? Então, é importante a anestesia, diz Ivan Illich, porque a anestesia te permite seguir pelo caminho do nada, que é a vida, vivendo na medida do possível, ou mesmo potencializando. O que ele diz também é o seguinte, que quanto menos sofrimento você tem, quanto mais anestésica, maior é a necessidade de você se sentir vivo de alguma forma, porque a anestesia, ela retira a dor do mundo, mas a dor é um componente importante da existência humana, essencial. Porque a dor reflete o nosso lugar de ser no mundo, a nossa ruptura contínua, a nossa transitoriedade. E isso é um elemento importante para a gente poder viver e agir. Então, o Ivan Illich achava que a sociedade estava destroçada. Qual é a razão para isso? Bom, e você vê, esse destroçamento, essa coisa das consciências dilaceradas, que é um tema romântico, né, que tanta gente, tantos idealistas alemães trataram disso, a consciência dilacerada, o fato de você não conseguir mais, as pessoas não conseguem mais, porque o que acontecia quando você entendia que havia um sentido para a vida, que ia além do eterno retorno. Você construía uma consciência que buscava uma unidade. Você associava tudo aquilo que você percebia e sentia e sofria e produzia a um sentido maior que você, e no qual aquilo então te dava uma integridade. As consciências dilaceradas que começam a surgir a partir do século XVIII, ou consciências fragmentadas, são consciências onde você constituídas de diversos fragmentos, aonde você acha, é por isso que essa aluna se impressiona quando eu falei que Foucault fazia isso, porque ela gostava de Foucault, ela lia Foucault, achava que Foucault fazia sentido, porque Foucault fala da contínua reinvenção das identidades. Para ele o ser humano é sempre uma mudança, e o ser humano que existe hoje não é o que existia antes, não vai ser o que vai existir amanhã. Então ela achava essa ideia interessante, porque a vida dela é assim. Mas ela ao mesmo tempo se choca quando Foucault faz uma coisa, porque ela também acredita que você tem que ter algum valor, alguma coisa que te impeça, de uma vez você contaminado com uma doença mortal, de não passar essa doença para outras pessoas, que se preocupar com as outras pessoas de uma certa forma. Por que ela fica espantada com isso, com essa duplicidade? É porque a consciência dela é fragmentada. Ela acredita em duas coisas totalmente diferentes, essas duas coisas convivem. E ela não consegue estabelecer uma teoria geral, a unidade da sua própria consciência. Ela não consegue. Isso aí é dramático, porque isso potencializa os efeitos do vazio, né, na própria divisão interna, né, na forma como as pessoas veem o mundo. E na medida que a sociedade que nós vivemos não busca mais a salvação da alma, mas busca principalmente a garantia dos direitos, cada fragmento desse a um direito dela.
E esse fragmento, ele tem que ser exposto, ele tem que ser defendido. Então, a natureza do nosso tempo a da natureza é a da consciência fragmentada. Consciência fragmentada com consciência dilacerada. Hegel, muitos, vários autores alemães trataram sobre esse assunto, né? Principalmente do romantismo para cá. Então, esse é o fenômeno desse tempo. Agora, isso, como eu estou dizendo aqui, isso não é propriamente uma novidade em se tratando de seres humanos. Há sempre isso sempre existiu, né? Essa tendência, se fala de suicídio em si não é nenhuma novidade, né? Seres humanos em depressão profunda, numa total percepção do vazio, de que eles não são nada e de que a vida não vale mais nenhum sentido. Esse fenômeno não é um fenômeno do mundo contemporâneo, é um fenômeno que sempre existiu, não é nenhuma novidade. Agora, nós temos, e também o que eu falei aqui é que isso apenas tem uma dimensão própria neste mundo que a gente está vivendo, nesses tempos que nós estamos vivendo. A gente fala de Nietzsche, a gente fala de Foucault, a gente fala de Heidegger, a gente fala desses pensadores, mas a gente está falando, na verdade, de uma realidade que é a realidade do nosso tempo. Agora, da mesma forma como isso não é uma novidade, também não é uma novidade a necessidade do ser humano de buscar uma consciência integral, de buscar uma relação com o sentido. Isso também sempre existiu e continua existindo, porque há uma naturalidade nisso também. O sofrimento dessa pessoa, dessa aluna, é porque ela sofre, né? Mas por que o Foucault fez isso? Né? Ela fica assim, porque ela está buscando internamente essa unidade. Ela busca essa unidade. É por isso que ela sofre, senão ela não sofreria nada. Fala, tá certo, então tá bom. Não, mas ela se revolta. Mas por que o Foucault faria isso? A questão não é o Foucault, a questão é ela, porque dentro da cabeça dela, ela está tentando construir a unidade permanentemente e não consegue, porque a consciência dela é fragmentada e fragmentada de formas diferentes. Esse é o nosso mundo. Os desafios aqui não podem ser outros, senão a da construção de consciências integrais. O problema é que isso é essencialmente individual e você vive numa sociedade hostil de fragmentação, né? Uma sociedade que coloca o vazio como a base. Em nenhum lugar na escola, desde o momento em que você estuda a origem do universo, eles falam do Big Bang, mas eles não dizem o que tem antes do Big Bang. É o vazio, né? O tempo inteiro é assim. Então, essa coisa a mesma coisa da evolução. A evolução, ela tem um sentido? Tem, mas o sentido dela é o fim da espécie humana, claro. Porque essa espécie se transforma em outras espécies. Então, qual é a perspectiva? Porque o Nietzsche até se interessou por isso, até que ele se deu conta que, não, olha só, o que o Darwin está dizendo é o seguinte: o ser humano vai se transformar em outro ser humano, quer dizer, a gente vai acabar, a gente vai morrer, vai haver uma outra coisa. Então, espera um pouco, o que é que ele está dizendo exatamente? Né? Também é uma perspectiva de eterno retorno, recomeço contínuo. Então é isso que eu tinha a dizer. É claro que isso aqui são observações gerais sobre um processo que tem características próprias. Nós podemos reconstituir isso no campo da história da filosofia, propriamente dito, e você vai observar que as questões humanas são sempre as mesmas questões. Isso é uma coisa que já foi dito aqui, né? O que a gente observa é que em toda a época que a gente estuda, as questões humanas são sempre as mesmas. Um dos grandes inimigos exatamente dessa integridade humana é a ideia de que cada tempo é um ser humano diferente, que é a tese Foucaultiana, fala-se muito de anacronismo. A gente fala isso é um anacronismo. Não é bem assim. Os seres humanos são sempre os mesmos. As suas questões são sempre as mesmas, em qualquer momento da história, são sempre as mesmas, né? E você vê isso hoje também. Há sempre uma luta aí entre a vida, né, e essa morte, essa destruição do ser, que parece que está dentro dele de alguma forma, né? E que está sempre conspirando contra a identidade humana. E é isso que nós vivemos hoje em dia. Esse é um desafio para os psiquiatras. Bom, acho que a psiquiatria nunca cresceu tanto. A partir de Ivan Illich,
Se for considerar Ivan Illich, esse é a era de ouro dos anestésicos. Então, nunca houve nenhum período da história da humanidade onde se consumissem tantos anestésicos, anestesistas, né? Principalmente os anestesistas e os psiquiatras com seus remédios adequados para a anestesia das pessoas. Isso também é importante, porque é uma forma de você resolver a dor sem atacar o problema da consciência fragmentada, né? Nem atacar o problema do vazio ou da negação da eternidade, que na verdade é a grande questão, a negação da eternidade, a negação do sentido maior que transcende o eterno retorno. Então é isso que eu tinha a falar. Obrigado.